Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Será este o fim da globalização tal como a conhecemos? O conflito bélico na Ucrânia e as consequentes sanções à Rússia estão a obrigar a um reposicionamento das marcas. Estará comprometido o investimento estrangeiro em algumas das melhores ligas do mundo? O especialista em marketing desportivo, Daniel Sá, estará connosco na segunda parte do programa para explicar porque é que este será o maior desafio das marcas nos últimos anos. Dou as boas-vindas a Nuno Vinha, João Marcelino e Rodolfo Alexandre Reis e avançamos desde já para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Bem-vindo, Rodolfo. Nesta edição do Hat-Trick começamos por um projeto esportivo que parece estar à beira do colapso. Falamos do PSG e em particular de 16,9 milhões de euros. É o valor mensal pago aos 10 jogadores mais bem pagos da Liga Francesa e curiosamente são todos do Paris Saint-Germain. Falamos de Neymar, Messi, Marquinhos, Di Maria, Donnarumma. Neymar com um valor de 4 milhões de euros por mês é o jogador mais bem pago, não só da Liga Francesa como do futebol internacional, mas lá está, é um projeto que, como dizes e bem, dá muito dinheiro a ganhar aos futebolistas, mas dentro do campo a nível desportivo tem estado muito aquém daquilo que eram as expectativas, não só dos dirigentes do PSG, mas também dos próprios adeptos. João Marcelino, já se pode dizer que o projeto futebolístico mais cêntrico da Europa falhou? Até agora tem falhado. Acho que sim, que se pode dizer isso, o que não quer dizer que venha a falhar no futuro. A questão é saber se depois disto ainda há energia para avançar. É evidente que todos nós sabemos que o dinheiro é importante, que com dinheiro contrata-se os melhores futebolistas, mas é preciso também ter algum critério, e o projeto do Paris Saint-Germain é absolutamente desequilibrado e aposta não em jogadores que vão ser, mas em jogadores que já foram. E isso na vida faz toda a diferença. O que nós temos visto efetivamente o Paris Saint-Germain a não ter competição à altura em França e, portanto, mesmo a arrastar-se ganha a Liga e depois não tem capacidade para competir internacionalmente nas Champions ao mais alto nível. Ainda agora vimos naqueles momentos fundamentais que o Real Madrid, a equipa foi abaixo. Parece-me que isso está também muito ligado ao profissionalismo de algumas. Nós temos visto as notícias que têm circulado Neymar, por exemplo, nos últimos anos, não é só nos últimos meses, é nos últimos anos. Messi também já não vai para novo, Di Maria, enfim, há uma série de jogadores que depois contaminam todo o grupo. Eu hoje percebo porque é que o Mbappé quer sair. Claramente percebo que o Mbappé não se sente bem naquela realidade profissional e quer ganhar. E para ganhar, a curto prazo não se percebe ou não se consegue antever que o Paris Saint-Germain vá mudar de política, e a mim parece-me claramente que é um problema de dinheiro a mais. Nós temos ouvido muitos rumores sobre os negócios que vai fazendo, desde o primeiro, que foi para a história, aqui há uns anos. E percebemos que porventura o diretor desportivo Leonardo é um bocadinho parte do problema e já não é parte da solução, porque toda a gente ali parece estar muito mais interessada em ganhar dinheiro do que em construir um projeto desportivo saudável e, portanto, eu não diria, portanto, respondendo à tua pergunta, não digo que já se pode dizer, pode. Eu não sei se essa já é digamos, já se pode arquivar o Paris Saint-Germain, se ainda há ali a possibilidade de um segundo fogo. Porventura seria bom que houvesse a possibilidade de um segundo fogo, mas eu também faço também uma outra dimensão, numa outra dimensão, uma análise de que o Paris Saint-Germain veio contribuir também para que não haja concorrência leal no futebol, porque o fundo do Qatar, como nós sabemos, tem várias maneiras de ir capitalizando o clube fora aquilo que seria admissível, digamos, no equilíbrio entre receitas e despesas, e portanto percebemos que há aqui muitas habilidades. É um projeto que não tem feito muito bem ao futebol, nem tem conseguido o triunfo que parecia que com o dinheiro seria fácil conseguir. Não é, o dinheiro não é tudo também no futebol, felizmente. Nuno, às vezes ter dinheiro a mais pode ser um verdadeiro problema.
Eu acho que sim, acredito que neste caso se possa dizer que isso pode estar a gerar alguns problemas. Eu acho que esta situação é aquilo que deveria fazer voltar a um dos temas da atualidade, a existência de tetos salariais, como existem nas ligas desportivas norte-americanas. Eu não estou a dizer copiar todo o modelo das ligas desportivas norte-americanas, das ligas norte-americanas profissionais, porque isso não é fazível na Europa, mas a ideia de um teto salarial que permita algum equilíbrio na competição, porque obrigaria os clubes a gerirem de uma outra forma as suas contratações e ao mesmo tempo acabaria por dar mais margem para que elas estivessem mais equilibradas durante os jogos, durante os embates uns com os outros, isso poderia ser um primeiro efeito positivo. O outro efeito positivo, e essa é uma das coisas que acontece com o facto de existirem tetos salariais, é que os tetos salariais promovem uma transparência total, ou pelo menos quase total, sobre aquilo que é os ganhos e os gastos dos clubes. Portanto, se os clubes têm que reportar à Liga e têm que abrir à Liga a possibilidade de fazer uma auditoria completa àquilo para saber quanto é que gastam verdadeiramente com o jogador A, B ou C. E, portanto, sendo assim, não quer dizer que nas ligas europeias, especialmente nas do Sul, não se criassem outras formas de contornar o problema e de contornar os tetos salariais. Mas acho que poderia ser um bom tema de discussão, não digo um bom tema para adotar, mas pelo menos um bom tema de discussão, existir um teto salarial aplicado aos vários clubes de uma liga, não é todos com o mesmo teto, mas existir um teto, não é? Para que pudesse haver um nivelamento mais bem feito. Deixa-me só dizer que me parece que isso está em vias de ser sufragado na UEFA, porque a discussão tem-se vindo a travar. O novo fair play financeiro, não é, João? Com outro nome, mas que esse teto que falavam no Medinha será, porventura, de 70% do orçamento dos clubes. E que, no primeiro ano. No primeiro ano, e dizer também, apesar de tudo, nessa área tem havido alguns casos encorajadores. Por exemplo, o Messi não renovou pelo Barcelona porque a Liga Espanhola não permitiu essa inscrição, ou seja, a reação tem sido lenta. Eu espero que a partir de agora, e o caso do Paris Saint-Germain pode ser um bom catalisador nessa vertente, que a partir de agora as coisas andam mais rápido, porque efetivamente há aqui que, já que os clubes, e já que não são capazes de se travar a si próprios, é preciso que alguém faça alguma coisa para moralizar e para tornar mais fairs, mais justas as competições. É uma boa via, é uma boa notícia, e se isso ainda por cima estiver correlacionado com a dívida acumulada dos clubes, então tem todo o meu apoio, e mais, e vamos ter melhores gestores. As pessoas que são forçadas a tomar essas decisões de gestão serão com certeza mais bem preparados para lidar com a realidade diária dos clubes. Rodolfo, passamos para um tema que já foi tema aqui no Jogo Económico, já discutimos aqui no jogo, que é precisamente a capacidade dos treinadores se manterem no cargo. Vamos falar então de uma estatística relativamente ao último estudo do Observatório do Futebol a propósito do número de dias que os treinadores ficam à frente dos clubes. São 416 dias. É esse o tempo médio que um treinador passa nesse cargo em Portugal, numa temporada onde já se registaram 12 saídas de técnicos de equipas da Primeira Liga e onde apenas continuam 16,7% dos treinadores no cargo há 2 anos consecutivos, sendo que 44,4% estão em funções há menos de meio ano. E, portanto, Nuno, temos de facto aqui uma estatística que confirma que é provavelmente o lugar mais difícil no futebol português, é o cargo de treinador. Sim, e é curioso ver esse relatório, qual é que é o número de dias em média, não é? Dos treinadores na Premier League, na Premiership, não é? Não digo na Premier League, mas na Premiership. Na segunda Liga Inglesa. Na segunda Liga Inglesa. 1563 dias. E é curioso pensar, estamos a falar de mais do triplo, e estamos a falar de uma categoria que é uma categoria que pretende, não é? Que pretende ascender à principal competição de futebol do mundo, digamos assim, de futebol de clubes do mundo, que é a Premier League inglesa. E, portanto, quando nós falamos em temas como continuidade, formar equipas, plantar projetos às vezes desportivos, não é? Plantar às vezes as sementes para durante 3, 4, 5 anos ter um projeto capaz de chegar ao topo da competição de futebol profissional no Reino Unido, que é a Premier League.
então faz todo o sentido ter um mesmo responsável a tomar conta do projeto do início, até pelo menos até se verificar se teve êxito ou não. Portanto, fazer planos a longo prazo, dizer nós vamos formar uma equipa durante 3, 4 anos e depois vamos, ou mais do que isso, e depois vamos tentar ascender finalmente à Primeira Liga, à Liga, ao escalão principal, aí sim faz sentido e é engraçado ver esta grande diferença entre duas realidades do futebol. Uma mais virada para o negócio e proteger o negócio, e outra que neste momento está um bocadinho mais à deriva, que eu diria que é o Campeonato Português. João, já sabíamos que de facto o cargo de treinador é um lugar muito efêmero no futebol português, mas este estudo vem colocar preto no branco aquilo que é a triste realidade do cargo em Portugal. Eu não tenho não sou capaz de fazer essa análise, ou seja, o que eu vejo é que em Portugal se está mais dias, um treinador tem mais estabilidade, por exemplo, que tem na Liga Francesa ou na Série A. Ou seja, na Série A são 384 dias e na Liga Francesa são 385. Os treinadores portugueses, em média, na Primeira Liga são 416. Portanto, depende com quem é que nós nos queremos comparar. Se nós nos compararmos com o sul da Europa, nós não estamos mal. Se compararmos com o norte da Europa, estamos mal. Na Premier League são 772, mas está bem, mas ainda há ligas com mais estabilidade. O Azerbaijão tem 1069 dias, a galesa, a irlandesa... Mas podemos comparar com Espanha. Podemos comparar com Espanha. Nós podemos comparar com o que nós quisermos. O que eu digo é, se compararmos com o norte, estamos sempre em perda. Porque aí nós com o norte perdemos sempre, perdemos na economia, perdemos em todo lado, as pessoas são melhores, é isso que nós temos que ter, são melhores, são mais calmas, são mais racionais, e o futebol apela muito à irracionalidade. Portanto, o que eu estou a dizer é, nós podemos olhar para este estudo pelo lado que quisermos. A Premier League são 772 dias, não são, também não é assim uma diferença, e temos... É quase o dobro, sim, e temos aí casos, mas também já mesmo a Premier League mudou, porque já não tem fenómenos como o Alex Ferguson, como o Arsène Wenger no Arsenal, como o Gerard Houllier no Liverpool também teve 6 ou 8 anos, enfim, as coisas estão a mudar. Eu acho que nós em Portugal temos a obrigação de melhorar. Não estamos bem, acho que estes números significam que é uma batalha minha há muitos anos, uma coisa que eu tenho por adquirido. Os treinadores portugueses são bons, portanto o problema não são dos treinadores, o problema está na forma como os clubes são geridos e como a maior parte dos presidentes em Portugal, dos dirigentes, não são capazes de ter uma política desportiva e não são capazes de ser imune, digamos, aos humores da bancada, não é? Portanto, gera-se muito àquilo que eu chamo a mesa do café. Portanto, este estudo a mim não me traz novidade nenhuma, aliás, a única que me traz é estarmos à frente da Liga Francesa e da Liga Italiana, isso para mim... eu não tinha isso no meu espírito, portanto estamos em 27º lugar, quando a Liga Francesa está em 31º e a Série A em 32º, portanto aí ainda é pior, e portanto eu gostaria que os processos em Portugal fossem melhor delineados, com mais convicção, que os presidentes soubessem o que é que estão a fazer, porque quando eu vejo a notícia daquilo que normalmente em Portugal se chama uma chicotada psicológica, o que eu vejo não vou contar as chicotadas dos treinadores, vou ver as chicotadas que aquele presidente já deu, ou seja, ele já deu 3, já deu 4, já deu 5, o homem não sabe o que é que quer. E isso é que é a principal conclusão que nós devíamos tirar, é que a maior parte dos dirigentes em Portugal não sabem o que é que querem, não têm projeto, andam ao sabor do negócio e dos negócios, isso é muito mau e desagua sempre aqui nestes números, que são, apesar de tudo, melhores do que eu pensava, mas que obviamente são piores do que aquilo que nós devíamos aspirar, porque a estabilidade nos clubes é como a estabilidade nas empresas, gera sempre, e nos governos, gera sempre aí alguns resultados importantes, não é um bem supremo, mas é um bem importante. Vamos só precisar uma coisa, eu fiz a comparação precisamente com a Premiership, com a segunda divisão. Estás a falar da Championship. Da Championship, não é? Do Premiership, do segundo campeonato em Inglaterra. É a Championship que se chama, sabe? Sim, ok. Portanto, eu estava a comparar com o segundo, mas está mais equilibrado com o orçamento de Portugal, ainda que seja para cima. Sim, mas disseste que eram quantos dias? Desculpa, isso é que eu não percebi. 1500. Mais de 1500. 1500. Isso é a Liga, não, isso é a Liga da Irlanda do Norte. A Championship não tem esses números.
Mas isso não é importante. A Primeira Liga da Ok. Irlanda do Norte, a Primeira Liga da Irlanda do Norte tem 1563 dias, depois é a Liga Galesa Ok. com 1348, a Championship, que é aquilo que estavas a falar, não tenho aqui presente os números, mas não estão muito diferentes da Primeira Liga. A tal acalmia do norte da Europa. Para fechar, Rodolfo, e já falámos aqui de projetos desportivos falhados, se calhar vamos retomar o tema neste terceiro número do hat-trick. Falamos de 2,6 milhões de euros, é o valor que faz de Cristiano Ronaldo o jogador mais bem pago da Premier League. Lá está, num projeto do Manchester United que não está a corresponder até agora às expectativas, mas neste top 5 de jogadores da Premier League temos 5 jogadores de Manchester, 4 do United, 5 do Manchester. 4 do United, Exatamente. David De Gea, Jadon Sancho, Rafael Varane e claro está Cristiano Ronaldo, e do lado do City o belga Kevin De Bruyne. Só de referir que aos 37 anos Cristiano Ronaldo só é superado em termos salariais pelos 4 milhões de Neymar e os 3,3 milhões de Messi. E mesmo para terminar, muito rapidamente, Nuno Vinha, relativamente a este último número, o que é que se pode dizer relativamente a uma equipa do Manchester United que não vai ser campeã e não está muito longe disso, mas ter quatro jogadores, os 4 jogadores mais bem pagos da Premier League? Muito provavelmente alguém vai ter que fazer alguma coisa disto para a época seguinte, porque esta situação muito provavelmente eles não vão poder aguentá-la durante muito tempo. Acho que manter um talento como Cristiano Ronaldo como o jogador mais bem pago acho que faz um grande sentido, até mesmo em termos de marketing, em termos de posicionamento da própria equipa e do próprio clube perante os seus adeptos, etc. Mas manter esse volume enorme sem êxitos desportivos está condenado a ser revisto e a ser reformulado por parte dos executivos e dos administradores do próprio clube. João, para terminar esta primeira parte do jogo económico. Eu dou sempre os parabéns aos jogadores que conseguem negociar bons contratos. E dou sempre os meus pésames aos clubes que não são capazes de ter no cimo do projeto alguém capaz de o gimnasticar. Quer dizer, isto faz-me lembrar aquilo que há bocado falámos sobre o Paris Saint-Germain. Ou seja, o Manchester United gasta mais, deve ter um orçamento mais pesado e não tem os resultados do City. Porquê? Porque não tem um treinador, porque não tem o Pep Guardiola, porque não tem o Klopp, porque não tem o Nagelsmann, porque não tem alguém que depois dê coerência ao projeto. E, portanto, o despejar dinheiro em cima dos jogadores e metê-los dentro de uma equipa não garante o sucesso. Muito bem, vamos já a seguir para a segunda parte do jogo económico para falar de marcas e da sua reputação nestes tempos conturbados que se vivem na Europa. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Das palavras aos atos, a guerra da Ucrânia está a colocar enormes desafios às marcas e à forma como estas se podem posicionar perante os seus clientes. Este é o tema para a entrevista desta segunda parte do Jogo Económico. Passo por isso a emissão para o jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Obrigado, Zé Carlos. Como gerir a reputação das marcas em contexto de guerra? O conflito bélico na Ucrânia tem colocado à prova as marcas e as melhores ligas de futebol do mundo, como é o caso da Premier League, que não foge à regra. Como gerir a capacidade de atrair investimento e a necessidade de manter a reputação destas ligas e destas marcas. Estas e outras questões serão analisadas pelo nosso convidado nesta edição do Jogo Económico, Daniel Sá, especialista em marketing desportivo e diretor executivo do IPAM, a quem agradeço mais uma vez a sua presença no Jogo Económico. Daniel, boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar de volta. Obrigado, Daniel. Prazer é nosso por o receber mais uma vez aqui no Jogo Económico. E vamos começar precisamente por aqui, por este contexto da guerra na Ucrânia, que tem colocado à prova a capacidade das marcas passarem das palavras aos atos, até no que diz respeito ao posicionamento destas mesmas marcas. Quais são os desafios que se colocam às marcas neste contexto desta guerra que estamos a viver? Ora, eu acho que estamos perante uma situação que provavelmente não está nos manuais de gestão de crise. A gestão de crise é um tema normal na vida das empresas, mas eu acho que este tipo de crise não é naturalmente habitual. E, portanto, apesar das várias guerras que vamos tendo
pelo mundo. Na verdade, a última com muito significado terá sido a Segunda Guerra Mundial, há quase 80 anos, e portanto não há memória, apesar de também já nessa altura se ter colocado de alguma forma esta questão do envolvimento das marcas. Portanto, eu honestamente acho que toda a gente está de alguma forma a palpar terreno e a tentar descobrir qual a melhor forma de atuar. E nós vimos com muita rapidez algumas centenas de marcas a tomar posições duras sobre a presença na Rússia, seja com pontos de venda, seja com comercialização, seja com fornecedores, e portanto rapidamente a afastarem-se, e temos outras marcas que entretanto acabam por tentar ganhar um pouco de terreno, porque em cima dos resultados económicos imediatos que este tipo de medidas implicam, há um outro lado que é o da reputação, e portanto o ficar ou não ficar, o estar associado ou não estar associado com alguma conexão com a Rússia, é de facto um tema muito complexo de gerir, imprevisível, e eu acho que as marcas, muito honestamente, acho que estão desorientadas sem saber exatamente qual o caminho certo, até porque muitas das suspensões que nós vimos são temporárias e, portanto, eu acho que aí está toda a gente a tentar ganhar tempo, honestamente. Um dos casos que tem sido mais mediático e que tem estado na ordem do dia é a forma como a Premier League tem pressionado o Chelsea para a venda do clube por parte do milionário, de Roman Abramovich e das suas ligações ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Já vimos as consequências financeiras que tem estado a ter para o clube, com várias marcas a suspenderem os contratos, mais do que a vertente também desportiva, que já se fala em perdas de pontos do clube que podem colocar em risco a presença na Liga dos Campeões. Este é um ponto de viragem naquilo que é o investimento estrangeiro, naquela que é considerada a melhor liga de futebol do mundo? Pode acontecer. Eu tenho aqui duas leituras neste tema. A primeira é que esta pressão da Premier League tem por trás seguramente uma pressão política do próprio governo, ou seja, não é a Premier League, do meu ponto de vista, que de uma forma autónoma colocou toda esta pressão de uma forma tão rápida. Portanto, há claramente aqui por trás o governo e, portanto, dentro deste enorme pacote de sanções, e portanto o Chelsea acaba por ser um ativo muito visível, digamos assim, do que é a economia inglesa, e portanto claramente que estamos nesse domínio, do meu ponto de vista. O segundo é de facto percebermos que o movimento que tivemos nos últimos 25 anos da Premier League, onde uma grande parte dos clubes foram sendo comprados por milionários, ou por grupos financeiros muito fortes, provavelmente pode ter aqui um momento de viragem. E porquê? Não é apenas o Chelsea, mas de facto temos outros exemplos dos clubes ingleses que foram comprados, como é que havemos de dizer isto de uma forma correta? Não sei se apenas com uma vertente desportiva, com objetivos desportivos ou de rentabilidade dos próprios clubes, até aí tudo normal, mas seguramente em alguns casos há aqui algumas nuvens que levantam compras que podem ter sido originadas por ganho de poder, eventualmente por movimentação de algum dinheiro duvidoso, e sempre se foi sendo tudo aceito. Portanto, coloca aqui uma dúvida séria numa altura em que os consumidores são cada vez mais exigentes e sensíveis a este tipo de coisas. Eu não sei se ter donos russos, árabes, chineses ou o que seja, dependendo das intenções que têm, portanto isto naturalmente não tem a ver com as nacionalidades, mas eu não sei até que ponto é que os adeptos vão continuar a aceitar esta espécie de jogo de vale tudo para ganhar pontos e ter as melhores estrelas. Provavelmente chegamos aqui a um ponto limite por esta via. E é precisamente também por essas dúvidas que a Premier League está a apertar os critérios nas compras desses milionários que vêm de fora, até na questão da sua reputação e da sua idoneidade. Já vimos no caso do Chelsea que o futuro dono do Chelsea será presente ao governo para prestar provas, por assim dizer, sobre de onde é que vem o seu dinheiro e todo o seu passado. Não poderá haver aqui ligações com crimes graves a nível financeiro, nem relacionados com as apostas desportivas. É a Premier League outra vez a abrir as portas para que outras ligas que também têm esse tipo de ligações e de investimentos exteriores possam também optar por este tipo de critérios, de exigências, para que haja de facto esta viragem no investimento no futebol.
Eu acho que sim, honestamente. Ou seja, vamos lá ver. A Premier League tem como principal missão ser uma espécie de guardiã do produto de futebol inglês, que é naturalmente, indiscutivelmente, a melhor liga do mundo, e temos assistido a um trabalho absolutamente incrível nos últimos 30 anos, em termos do que é a promoção da Premier League. Mas há efetivamente esta outra parte que estávamos a comentar agora, desta abertura a qualquer tipo de dono, desde que tenha muito dinheiro, e portanto tudo é válido para acontecer. Eu acho honestamente que está aqui um ponto de viragem, e acho que provavelmente quando olhamos para o contexto americano, onde isto é muito habitual e há mais tempo, até há mais anos, de facto o que nós vimos nas principais ligas americanas são milionários ou grupos também que compram vários e são donos de vários clubes, de novo, alguns com objetivos corporativos, empresariais, e alguns deles, e acho que é notório no caso americano, por diversão, ou seja, porque de facto as fortunas são tão grandes que de facto o hobby é comprar um grande clube reservado, portanto um clube restrito, reservado a muito pouca gente. Mas nunca, no caso americano, me parece que haja aqui a dúvida sobre a idoneidade desses investimentos e desses donos. E honestamente acho que na Premier League, e não é exclusivo da Premier League, aliás na Europa acabamos por ter alguns exemplos, há efetivamente aqui algumas compras onde eu acho que o dinheiro não vale tudo. Transportando até para a realidade portuguesa, não nos grandes clubes portugueses, mas já tivemos casos de clubes de primeira, segunda liga e às vezes até de níveis abaixo, que foram comprados honestamente por motivos que eu acho que nem sempre ficam muito claros. E, portanto, se o mundo corporativo, o mundo empresarial tem regras tão claras e tão fortes para este tipo de gestão de processos, provavelmente está na hora do futebol também avançar para um conjunto de medidas que possam ter eficácia. Até por um outro lado, para além da idoneidade, que é a própria justiça desportiva, ou seja, esta coisa de um milionário comprar um clube que não ganha nada há 50 anos e de repente, digamos, contrata o melhor treinador do mundo e 10 ou 12 dos melhores jogadores do mundo e de repente não vale nada desportivamente e está a disputar uma final da Champions ou a lutar por vencer a Champions, do ponto de vista do adepto, em termos de naturalmente de algum gozo aos adeptos do clube, mas mesmo assim acaba por ser aqui uma adulteração de regras. Há aqui um bocado um desvirtuar da competição em si. Um desvirtuar, e isto quando o princípio do desporto, a base é o mérito, a conquista, a vitória, esta sensação de basta um milionário comprar o meu clube e em 2 anos eu estou a lutar pela Champions, eu acho honestamente que os consumidores no fundo não acham muita piada a esta realidade do futebol europeu. Tem-se dito também com insistência que este conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai marcar o fim da globalização tal como a conhecemos, e algo que poderá de forma necessariamente afetar as marcas. Este é um processo que ainda pode ser reversível? Ora, eu honestamente não tenho uma resposta clara aqui. Nós estamos com praticamente um mês de guerra. Acho que à data de hoje o cenário é imprevisível entre a guerra rápida, a média, a longa e tão importante como moderação, como é que tudo isto termina, e eu acho que à data de hoje o nível de imprevisibilidade é enorme. Acho que é prematuro, pelo menos do meu lado, dar uma opinião muito clara como é que isto vai afetar o mundo das marcas ou não. Agora, ficou aqui uma coisa muito evidente nesta guerra, que é, para além da dimensão política, militar e económica do ponto de vista das sanções, entrou aqui uma quarta dimensão nesta guerra, que é a guerra comercial, ou seja, este jogo das marcas, onde, para além de todas as outras dimensões que são por si só relevantes e são históricas no que é o desenrolar de uma guerra, é esta ideia de as marcas meterem-se e assumirem um papel ativo nisto, seja dizendo retiro-me, estou contra, ou mantenho-me, ou apoio. Portanto, já tivemos um bocadinho de tudo, e isto tem interferência muito direta na vida das pessoas, quer dos russos, quer dos ucranianos, quer de toda a gente que está à volta. Portanto, esta componente da guerra comercial acaba por ser independente da militar, mas acaba por, como estava a dizer, colocar em causa até as relações comerciais e esta ideia de globalização.
E, portanto, Rússia e Ucrânia juntos são um bloco de várias, de quase 300 milhões de pessoas. Já vimos a importância da Ucrânia em todo o que é abastecimento de cereais e outro tipo de indústrias, e portanto isto é aqui uma matriz muito, muito complicada, que eu acho que os próprios líderes mundiais ainda não conseguem ter aqui uma visibilidade e uma solução clara, como é que vai ser o final de tudo isto e que novo mundo é que vamos ter a partir disto. Temos que aguardar, não sabemos durante quanto mais tempo por essa solução e para vermos quais são as consequências que sairão de todo este conflito para o mundo a seguir. Professor Daniel Sá, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste jogo económico e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado. Zé Carlos, da minha parte, passo de novo a emissão do jogo económico. Obrigado, Rodolfo. Até para a semana e continuamos com a conversa aqui em estúdio, e precisamente com o João Marcelino e com o Nuno Vinha. João, pergunto-te, neste contexto, o que é que poderemos esperar no futuro relativamente àquilo que é o controlo por parte de ligas como a Premier League, por exemplo, relativamente ao investimento estrangeiro que é feito nesses campeonatos? Olha, eu espero que, não só na Liga Inglesa, mas em todas as ligas, e nós também temos esse problema em Portugal, seja cada vez mais, enfim, mais objetivo digamos, na procura de capital saudável e não deixar que nós temos qualquer capital possa chegar a um determinado país, porque há muitos perigos associados, desde logo de lavagem de dinheiro, como toda a gente sabe, mas também há o perigo da verdade esportiva, porque muito desse capital também visa adulterar os resultados esportivos e que tem havido, aliás, já houve condenações em Portugal também por essa via, por esse problema. Portanto, é melhorar cada vez mais os mecanismos de controle, sendo que, por exemplo, em alguns casos eu acho que não é possível fazer muito mais. Por exemplo, no caso de Abramovich e do Chelsea, bem, se nós pusermos isso em equação, nós não podemos achar que essa situação está mal, está errada, porque depois politicamente a Rússia cometeu este crime, para mim é um crime da guerra e da invasão da Ucrânia. Portanto, há coisas que são Estando os oligarcas estão intimamente ligados ao regime, não é? Ainda sim, por cima, sim. João. Não, mas é que se vamos por aí também, então discutamos também o fundo do Qatar e a forma como entrou no Paris Saint-Germain, aí para mim sempre com muitas dúvidas na véspera da atribuição do Mundial ao Qatar, quer dizer, e com todos os rumores que nós vimos. Portanto, eu sinceramente aí, no caso do Chelsea, não vejo que pudesse haver muita coisa a fazer. Agora, infelizmente, noutros países mais pequenos, quando falamos de capital vindo de países do terceiro mundo, enfim, não tendo nenhuma intenção pejorativa na utilização desta palavra, acho que temos de ter cuidado de saber quem são as pessoas, de onde é que vêm, o que é que pretendem, porque eu sempre que vejo o capital a investir e não querer ter resultados desse investimento, a minha primeira reação é desconfiar. Portanto, eu fico contente quando alguém entra num clube para ganhar dinheiro. Para vender, ganhar dinheiro. É a coisa mais transparente que existe no mundo. É para investir em jogadores, para os valorizar, para transferir, para ganhar. E para remunerar os acionistas. Isso eu compreendo. Aquele capital que entra no clube, mas não é para obter resultados, venha ele de onde vier, eu tenho sempre muitas dúvidas, portanto, mas no caso específico do Chelsea, que é aquele que tem estado na equação, eu não vejo que no Chelsea se tenha passado nada diferente do que se passou no Manchester City ou United ou noutros clubes, onde entrou o capital saudita, onde entrou o capital norte-americano, onde entrou o capital que tem todos, enfim... hoje em dia eu lembro-me daqui há poucos dias o Klopp disse que falou nisso, que as pessoas deviam ter desconfiado da entrada do dinheiro russo no Chelsea. Eu lamento que não tenha estado nenhum jornalista nessa conferência, porque a primeira coisa que eu lhe perguntava é porque é que o país dele, a Alemanha, continuava a comprar tanta energia e gastar 500 milhões de euros por dia a comprar energia à Rússia, por exemplo, não é? Nuno, muito rapidamente, para terminar esta segunda parte, podem as ligas continuar a fazer assim um grande escrutínio relativamente ao investimento estrangeiro que é feito nos clubes? Eu estava a ouvir o João falar e estava a questionar a mim próprio, mas quem é que seria a entidade? Não sei quem é que seria a entidade que iria certificar e que iria pôr o visto bom. Se for a UEFA a pôr o visto bom, coletivamente, mas até onde é que a UEFA vai? A UEFA não vai conseguir, com certeza, certificar todos os clubes a partir da segunda divisão para baixo. Vai ter que ser só as grandes ligas europeias.
mas concordo que tem que existir uma forma de garantir a idoneidade das pessoas que investem nos clubes. Não acho que seja a mesma coisa um fundo americano que já está certificado e vistoriado dentro de portas. Não acho que seja a mesma coisa do que um fundo do Qatar ou um fundo russo, não acho mesmo. E não é nenhum juízo de valor, só estou a falar sobre os mecanismos de controle que existem no país de origem. Agora, também sabemos que estes fundos são, quer dizer, nós chamarmos americanos ou cataris é muito relativo, porque são globais e, portanto, o dinheiro anda por ali, circula em várias geografias, em várias vertentes, aquilo passa por várias empresas-mãe e holdings por cima e que estão registados em vários sítios e depois acaba tudo num ou noutro paraíso fiscal que nós conhecemos mais ou menos bem e, portanto, e conhecemos bem onde é que são, mas conhecemos com muito pouca profundidade aquilo que lá está dentro e, portanto, chamar-lhe um fundo americano ou um fundo qatari é muito difícil. É preciso saber de onde é que vem a proveniência do dinheiro, sim, é preciso garantir a idoneidade da pessoa que está a investir, sim, mas o grau de dificuldade disso é enorme e não sei se neste momento a UEFA está capacitada e preparada e tem competência técnica para fazer isso. Muito bem. Passamos já a seguir então para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira e última parte do jogo económico desta semana. Vamos para as escolhas dos nossos comentadores. Começo precisamente pelo Nuno Vinha, pelo número do Nuno, 140 milhões. Sim, é um número que é transversal às equipas de Fórmula 1 deste ano, é o teto máximo para o orçamento que podem investir nas equipas. Nós vimos este ano, na primeira corrida do ano, o primeiro 1-2 da Ferrari desde há muito tempo, e nós dizemos, ok, isto se calhar poderia levar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a acharem que com o teto salarial, que é o segundo ano, que o primeiro ano foi o ano passado com 145 milhões, que agora sim está tudo equilibrado. Não, a Ferrari na verdade não está muito mais equilibrada. A Ferrari o que aconteceu foi que desistiu quase no início do ano passado de aplicar esse dinheiro no carro e começou a preparar, com o orçamento do ano passado, começaram a preparar o carro para este ano, ao que se juntou depois o orçamento que terá para este ano para continuar a desenvolver o seu carro. Até o momento essa estratégia está a dar resultado, não dará durante muito tempo e não durará para sempre, mas até o momento está com alguma vantagem sobre os seus rivais. Vamos ver até que ponto é que a escuderia conseguirá manter alguma vantagem, mas estamos ainda muito no início. É um 1-2, é um bom começo. Para o número do João, viajamos até aos Estados Unidos. João, 10 mil milhões. Olha, é o número que as televisões norte-americanas, é o total dos contratos que as televisões norte-americanas fizeram com a NFL, a Liga de Futebol Americano, mas o futebol americano não é o soccer, é o futebol americano, são 10 mil milhões entre 2023 e 2033. São 10 anos, é uma década, mas 10 mil milhões, portanto é basicamente 1.000 milhões por ano, é uma verba absolutamente fantástica, que compara, por exemplo, com a segunda, na segunda modalidade na qual os meios norte-americanos de audiovisuais gastam mais dinheiro, que é a NBA, em que são 2,6 bis, entre 2016 e 2025, portanto 9 anos, ou seja, é quase 4 vezes mais. Eu também estive também a ver as verbas da Premier League, da Liga 1, não há comparação possível, é realmente um mundo à parte, é um mundo que na Europa nós não temos muita consciência disso, mas também, e que nos diz que obviamente há muitas realidades esportivas no planeta Terra e que a NFL é das mais que culmina todos os anos, que nós sabemos que o Super Bowl é realmente uma coisa absolutamente fantástica. Hoje o João e o Nuno vão partilhar o protagonista. João, começo por ti. Miguel Oliveira, vencedor do Grande Prémio da Indonésia. Sim, é mais um feito de um grande desportista português e obviamente um feito que faz vibrar todos aqueles que gostam de desporto. É só ver, é o quarto triunfo dele, agora perdi-me, é a quarta vitória dele no motociclismo, no GP, e estamos perante um grande campeão, alguém que um dia pode ser campeão do mundo de MotoGP, portanto parabéns ao Miguel Oliveira, que nos fez passar um bom bocado no último domingo a vibrar com a sua vitória. Nuno, de facto uma grande vitória que pode ser o prenúncio para uma próxima temporada com mais vitórias e de maior qualidade por parte de Miguel Oliveira. Esperemos que sim, Zé Carlos. A única coisa que eu ia ressalvar só é que ao longo do ano vão acontecer 21 corridas, são 21 corridas, estamos na segunda, portanto
ainda falta muito caminho pela frente, e às vezes tudo se perde numa curva, tudo se perde numa travagem fora de tempo, como nós já vimos em outros momentos, e infelizmente para o Miguel Oliveira, ele tem tido ao longo da temporada passada, teve algum azar em alguns momentos que foram cruciais, mas desta vez está toda a gente, está um país inteiro, que acredito cada vez mais, que descobriu este gosto novo pelas motas desde que o Miguel Oliveira lá está toda a gente atrás dele, está toda a gente a apoiá-lo e esperemos que ele tenha uma grande performance este ano. Para já, aquilo que ele está a fazer está a dar muito bons sinais nesse sentido. Um grande arranque por parte de Miguel Oliveira, que parece estar a entender-se na perfeição com a sua mota. Nuno Vinha, João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.